Olá, estamos começando mais um podcast sobre arquitetura corporativa. Eu, o arquiteto Bruno Moraes, vou comandar o podcast pelo Clube Casa Design e o nosso patrocinador, a Ecofon by Sangoban. E hoje a gente trouxe uma pessoa que eu conheço faz bastante tempo. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de uma amostra que eles fizeram aqui em São Paulo. O Marcos Casado, ele vai estar representando aqui o HBC, ele é consultor do HBC, que é uma certificação saudável. Então, para quem não sabe, tem muita gente que confunde o saudável com o sustentável, são coisas diferentes. Uma certificação muito legal, ainda mais pelo o período aí que a gente passou, pandemia, né? Tem tudo a ver com essa temática, mas eu vou deixar o Marcos Casado aqui se apresentar e te agradeço por ter topado o convite. Legal, Bruno. Obrigado por todos por estarem acompanhando a gente. Sim, eu sou o Marcos Casado, sou engenheiro civil, formado há 25 anos. Há mais de 15 anos eu trabalho com construções sustentáveis, né? Fui um dos pioneiros em trazer a certificação LEED para o Brasil. Na época eu era engenheiro do Banco Real. A gente fez a primeira certificação LEED na América do Sul, em 2007, né? Então são 15 anos aí. Depois eu acabei me envolvendo bastante nessa parte de consultoria também, né? Fui trabalhar como CEO do GBC Brasil, do Green Building Council Brasil, né? E depois acabei conhecendo o HBC, né, num curso que eu fiz nos Estados Unidos e entendi que esse conceito era muito mais legal, porque ele acabava incorporando, né, e complementando a questão da sustentabilidade. Porque o foco da construção sustentável sempre foi o quê? Foi o impacto das construções no meio ambiente, né? Mas e o impacto da construção nas pessoas? Faltava um pouco esse pedaço. Né? E o HBC ele vem com essa ótica, né, de como a gente vai construir e projetar ambientes saudáveis para que as pessoas não fiquem doentes dentro dos seus espaços. Né? Se a gente for observar hoje, a Organização Mundial da Saúde fala que mais de 70% dos espaços corporativos são enfermos no mundo todo. Né? Ou seja, a pessoa vai trabalhar e chega lá e fica doente por um problema de ar-condicionado, por um problema de qualidade da luz. Então, o que o HBC faz é justamente olhar todas essas disciplinas quando você está projetando e construindo para entregar ambientes que sejam mais saudáveis para as pessoas. Então, é dessa forma que a gente atua no mercado brasileiro e no mercado internacional. O HBC hoje tem sede nos Estados Unidos, ele nasceu no Brasil em 2008, né? E aí acabou indo para os Estados Unidos, onde o mercado já estava muito maior, né? E a gente tem essa participação do HBC então no Brasil desde 2008, mas se fortalecendo muito a partir de 2014, 2015, né? E aí, como você disse, depois da pandemia, isso acabou se alastrando muito, né? Hoje muitas das pessoas estão preocupadas com isso porque entenderam o quanto é importante você estar num ambiente saudável, né? Para que você possa eliminar, né? Ou no mínimo minimizar os riscos aí dessas contaminações cruzadas, por exemplo. Legal, legal. Para quem não conhece muito o caminho aí até da sustentabilidade que o Marcos acabou de falar, o Marcos talvez seja uma das pessoas mais com capacidade de falar desse tema de certificação aqui no Brasil, porque realmente o que ele acabou de mencionar, e eu lembro na época que eu trabalhava com sustentabilidade, eu trabalhei no Zanitini, você prestava consultoria lá. Então o Marcos pegou exatamente o início de tudo isso. E é uma pessoa que sempre trabalhou, né, com essa temática, agora a saudável. E eu acho que tá muito. Acho não, tá muito em alta, né? Ainda mais por conta, acho que, da pandemia. A gente falar de ambientes saudáveis, né? Com certeza. Na verdade, a certificação, ela também, depois você me corrige, ela vai certificar residências também. Aqui, Sim. como o podcast é mais focado no corporativo, mas ele certifica Qualquer ambiente qualquer construído, ambiente, que vai desde uma residência, um prédio corporativo, um prédio residencial, uma escola, né, um laboratório, uma farmácia. A gente certifica qualquer ambiente construído. Porque dentro de qualquer ambiente construído você tem os inúmeros riscos que podem levar a problemas de saúde das pessoas. Então o foco da construção saudável é esse, é como a gente vai projetar e construir para que a gente possa minimizar esses riscos. Né? E aí a gente passa por diversas disciplinas, né? Começando logicamente ali no desenho arquitetônico, né, onde a gente começa ali a definir as premissas do nosso projeto, né, e ali você vai trabalhar a questão da luz natural, que é um outro capítulo que a gente vai verificar, né, não só a luz natural, mas a luz artificial também impacta muito na saúde das pessoas, né, hoje a gente tem as lâmpadas LEDs circadianas. O que é a lâmpada LED circadiana? Ela consegue refletir o que está do lado de fora dentro do ambiente.
Então imagina um hospital, você tem um centro de UTI, onde as pessoas ficam ali isoladas, né? E você ter contato com a luz natural, né? Com esse ciclo circadiano, faz com que as pessoas se recuperem melhor. Então, do mesmo Legal. dia, do mesmo jeito que a luz lá fora do sol de manhã tá aquela luz mais amarelada e tal, dentro do quarto você também tá recebendo essa luz mais amarelada. Né? Durante o dia ela vai ficando mais branca, no final da tarde de novo o sol vai se pondo lá fora e dentro do quarto também ela vai repetindo essa mesma condição de luz. Por quê? Porque o nosso corpo ele está totalmente ligado a hormônios que são produzidos de dia ou de noite e isso é importante para a recuperação das pessoas. Né? Então são vários itens que são importantes. Então o ciclo circadiano, na verdade, o que você está explicando, a iluminação artificial, né, ela está replicando exatamente o caminho do sol. Do sol, exato, que é o nosso relógio biológico, a gente chama, né? Que aí você tem, quando seu corpo, quando vai chegando à noite, ele sabe que está na hora de você parar de produzir alguns hormônios e vai produzir outros hormônios, né? Então você tem serotonina, você tem vários hormônios que são produzidos à noite e não são produzidos durante o dia. E durante o dia você produz cortisol, você produz outros hormônios, que então você tem esse ciclo. Quando você começa a desrespeitar esse ciclo, teoricamente você vai estar a sua saúde afetada. Então quanto mais a gente conseguir trazer essas condições para o ambiente construído, melhor é, né? Menos a gente vai ter problema. Legal. E até para as pessoas entenderem como que funciona, até que ponto vocês chegam no nível de detalhe dessa certificação? Uhum. Vocês analisam o ambiente, você acabou de falar, a iluminação, vocês fazem alguma análise na pessoa também? Como que funciona isso? Não, o foco nosso está sempre na edificação, né? Então a gente vai analisar, por exemplo, a gente falou de 2 capítulos, de iluminação e desenho arquitetônico. Mas além disso, eu olho a questão acústica, que também é outro item importantíssimo para a nossa saúde. Né? Então, olha a questão acústica, olha a qualidade da água. A acústica é engraçada, que tem um monte de gente que fala que eu não ligo, né? Mas ela não sabe o quanto que às vezes está estressando ali na vida dela, ficar escutando o barulho do carro, né? É uma coisa muito interessante, tem estudos que mostram que as pessoas podem estar tendo obesidade não por estarem comendo muito, por causa do ruído. Né? O ruído começa a criar no seu corpo liberação de cortisol, que vai fazer com que você libere alguns hormônios que vão fazer com que você comece a reter gordura. Então você está engordando não porque você está comendo demais, mas é porque você está trabalhando do lado de um ar-condicionado. Né? E é muito comum a gente perceber o quanto isso incomoda. A gente até acha que você se acostuma com o barulho, mas basta você ligar o ar-condicionado que você vai sentir aquele relaxamento automático. Né? Você sente aquele bem-estar só porque você desligou o barulho do ar-condicionado que você achou que estava acostumado com ele. Sim. Né? Então isso pode de fato afetar. Né? E as pessoas estão engordando pelo barulho do ar-condicionado, pelo ruído. Né? Umas coisas meio loucas, mas que fazem todo sentido. Né? E tudo isso que o HBC trabalha são estudos científicos, não é nada empírico, é tudo estudos científicos que comprovam como esses fatores afetam a nossa saúde. Né? Por exemplo, a gente trabalha muito com a questão da preocupação com a distribuição da água dentro das edificações. Né? E é muito comum as pessoas usarem tubo de PVC nas construções até hoje no Brasil. Só que o tubo de PVC, quando a água é aquecida, ele libera dioxinas na água que podem causar câncer nas pessoas. Né? E as pessoas às vezes não percebem isso. Então hoje já tem tubulações que são inertes. Você pode usar aquele tubo PPR, que é aquele tubo verde, né? Tem vários fabricantes que fornecem, Tigre, Mamanco e tal, mas são tubos totalmente inertes, que não vão fazer mal à sua saúde. Né? Então a gente começa a olhar, então é nesse nível de detalhe que a gente entra. Então o HBC tem o quê? Que a gente chama de lista azul, que são todos esses parâmetros já organizados para todos esses capítulos, e aí as pessoas vão fazendo o seu projeto e a sua construção seguindo esses parâmetros. Então a gente passa por paisagismo, né? Então a gente recomenda, por exemplo, quando você está fazendo um projeto de paisagismo, que pelo menos 30% do seu paisagismo seja comestível, né? Que pelo menos você tenha uma quantidade maior de plantas que floresçam o ano todo. Porque estudos mostram também que aquelas cidades que são mais arborizadas, são mais floridas, o nível de criminalidade é menor. Né? Porque você já acorda de manhã, vai circular por uma rua toda florida, aquilo te dá uma paz. Com certeza. Né? Então, tudo isso faz parte dos conceitos que a gente analisa dentro do HBC. Né? E o legal de tudo isso, Bruno, que isso não é só no papel, isso é medido. Então, a gente tem aqui vários equipamentos que a gente vai no local e mede esses parâmetros dentro da edificação construída. O equipamento eu quero que depois você explique aqui pra gente. A gente vai falar um pouquinho deles. Porque até você comentou da tubulação de PVC, eu lembro quando eu fiz o ambiente na amostra, né? Vocês realizaram uma amostra, foi em 2021. 21, isso. Outubro a dezembro. E aí tinham ambientes ali, cada escritório de arquitetura fez um.
E eu fiz um ambiente que eu tive que fazer até o curso com vocês, né, para poder assinar o projeto. E eu lembro quando uma das aulas vocês explicaram que essa questão da água também, de esquentar ali na tubulação de PVC, até para as mulheres pode causar infertilidade também, porque libera uma toxina na água. Então, antes de fazer o curso, eu tinha uma percepção da certificação que era algo talvez mais superficial. E quando eu realizei o curso, eu vi que vocês entram num nível de detalhes assim, de medir radioatividade do granito. São coisas muito específicas, assim, né? Vários parâmetros que tem que seguir. Isso, são conhecimentos que a gente tem que a gente vai procurar minimizar esse risco dentro das edificações. Né? Então, o nosso foco é esse, é reduzir o risco que a gente tem dentro das edificações. Né? Então, é isso que é importante. A gente usa as medições justamente para mostrar o quanto isso pode fazer bem para a saúde das pessoas. Né? Então, é importante, a gente falou de luz natural, né? Então, quer dizer, logo que começou a pandemia, né? Teve aquele estudo na Itália que as pessoas que melhor passavam pela pandemia eram as pessoas que tinham mais acesso à luz natural. Por quê? Porque se você tem acesso à luz natural, você tem mais vitamina D no seu corpo está mais imune. Né? E aqui foi ao contrário, não, fica em casa. As pessoas ficavam em casa escondidas. Não, você tem que sair para a rua, você tem que tomar sol, porque é isso que vai fazer com que seu corpo se reaja. Né? Então tudo isso é importante, tudo isso faz parte do que a gente está falando aqui do HBC. Legal. Né? E a pessoa que quer assinar um projeto, né, o escritório de arquitetura que está escutando a gente aqui, o profissional autônomo, que ele quer fazer projetos saudáveis, como que ele faz? Então, aonde que ele tem que procurar? Tem que fazer o curso? Como que funciona? O HBC tem esse curso de qualificação dos profissionais, né? Que é um curso de formação para que eles entendam esses conceitos todos e passem a aplicar. Então, é um curso que a gente tem, que é um curso online, as pessoas participam do mundo todo, né? Estão sempre nas segundas e quintas-feiras à noite, são 12 aulas, onde a pessoa tem todo esse conhecimento e depois ela faz uma prova de qualificação para que ela possa ser aceita como um consultor HBC. E aí ela consegue participar desse grupo, né? A gente tem grupos restritos desses profissionais que ficam o tempo todo trocando figurinha, conhecendo materiais novos, porque uma das coisas que a gente trabalha muito forte é a questão dos materiais, né? Porque os materiais, eles tanto podem fazer bem para as pessoas, como podem fazer muito mal para a saúde das pessoas, como a gente já citou alguns dos materiais aqui, né? Então é importante que as pessoas conheçam essas oportunidades que existem no mercado. Né? Então a gente trabalha um pouquinho isso e o curso é a forma de a gente conseguir passar isso pro cliente final. Aí dá para entrar no site do HBC, que é hbcertificate.com, ou no próprio Instagram do HBC, que sempre tem lá as informações sobre as novas turmas. Seria legal até a gente explicar o que é HBC, né? A gente pulou essa parte. O que é o HBC? É o Health Building Certificate. Né? Então é um instituto privado que foi criado para trazer esse conhecimento para o mercado de construção. Né? Então ele foca na saúde e bem-estar das edificações construídas e aí a gente certifica desde o material ao ambiente construído. Então se você está fazendo um projeto no escritório corporativo, você quer certificar o seu escritório, o HBC acompanha todas essas etapas, no final faz todas as medições e emite o certificado do ambiente saudável. Né? Isso é super legal para as empresas, porque traz um valor agregado, né? E não é mais a empresa falando que o ambiente é saudável. Então, teve uma entidade de terceira parte independente que acompanhou todo esse processo, foi lá e atestou que aquele empreendimento de fato é saudável. Né? Ou seja, a pessoa que fez o curso aí com vocês, vamos dizer, a pessoa passou, né? Tá apta a assinar um projeto saudável. Isso. Ela fez o projeto para o cliente. Vocês, entre aspas, vão auditar ainda esse projeto, certo? A gente tem um auditor. Esse profissional que foi qualificado, ele passa a atuar como um consultor, ajudando, né, o pessoal a desenvolver os projetos e a construção de forma saudável. E o HBC faz a parte da auditoria. Né? Então ele vai checar todas essas etapas, desde o projeto até o ambiente construído, fazendo todas essas medições para verificar se de fato foi saudável. Né? Então isso é o mais legal, porque tem algumas certificações hoje no mercado que ela fica no papel. No papel aceita tudo, mas e lá na vida real? Será que de fato o nível de ruído está abaixo de 45 decibéis? Como eu vou saber se no papel eu posso colocar, mas e lá na hora? Então, esse é um grande diferencial do HBC, é você ir ao local e fazer essas medições. Por exemplo, a gente vai lá e coleta a água que está saindo na torneira. Qual que é o pH da água que está saindo na torneira? O HBC recomenda que esse pH ele fique entre 7 e 9. Nem abaixo de 7, nem acima de 9. Por quê? Ele não pode nem ser muito alcalino, nem muito ácido, porque isso vai fazer mal para a nossa saúde. O pH do nosso sangue é em torno de 7,6. Então, se todo dia, ao invés de eu tomar água, eu tomar Coca-Cola, que tem pH 4, eu vou ficar doente.
Né? Se eu tomar água e esfriar pH 10, eu vou ficar doente. Por quê? Porque o seu corpo, para corrigir esse pH, ele começa a tirar cálcio dos ossos. Isso pode te dar osteoporose. Então, o que a gente faz? A gente procura entregar o ambiente da forma mais equilibrada possível para quem vai estar utilizando aquele ambiente. Né? Esse E é o objetivo. cada projeto é muito específico, né? É exatamente o que você está comentando. Não tem uma regra. Vamos dar um exemplo aqui. O ar lá de fora é melhor que o ar aqui de dentro. Depende de onde está inserido a edificação, Exatamente. né? Pode ser que seja o contrário. Às vezes o ar lá de fora... Na maioria das vezes o ar fora é muito melhor do que o ar dentro. Né? Um dos maiores riscos que a gente tem hoje dentro das edificações é a questão da qualidade do ar. Por quê? Porque hoje a maioria dos edifícios que você encontra por aí, eles não abrem mais a janela. Né? E se você quer ter um ambiente saudável, abra a janela 10 minutos pela manhã, 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos à tarde é suficiente para você ter uma qualidade do ar muito melhor do que você depender de um sistema de climatização mecânica, que a gente sabe como que é. Quem a gente anda por obra, você entra nas casas de máquinas, dá medo. Né? Não tem manutenção. Então aquilo, imagina, uma pessoa contaminada que replica aquilo para todos os andares do prédio. Porque não existe esse controle, né? Por mais que tenha sido criada a RE09 da Anvisa tal, para regulamentar tudo isso, até pela questão da morte do Sérgio Mota, né? Foi nomeado ministro das telecomunicações, trabalhou uma semana e morreu por contaminação do ar-condicionado em Brasília. Daí se criou toda essa normatização. Mas na prática, muito pouco se faz, né? De vistoria, de fiscalização. Então, a gente preconiza que o melhor do mundo é você ter janelas que são operáveis. Sim. Que você consiga abrir e ter uma ventilação natural e uma ventilação cruzada. É isso que você está comentando, principalmente a você, né, que quer trabalhar com corporativo, acontece muito, essas janelas fechadas, que o Marcos está falando. Tem edifícios que vocês não vão ter essa opção. A janela é totalmente lacrada. E eu já vi vários projetos, né? Como lá no escritório a gente faz bastante corporativo, mas às vezes a gente recebe projetos de outros escritórios para a gente executar somente a obra. E eu já vi vários projetos que as pessoas contratam um projeto de climatização. Eu fiz aqui o projeto de climatização, tá tudo certo. Mas o que a gente não pode esquecer é que projeto de climatização é uma coisa, renovação de ar é outra. Então, quando você faz um projeto de climatização, se você não tem essa opção da janela abrir, você precisa ter uma renovação de ar mecânica. É uma máquina lá que vai pegar o ar lá de fora, trocar com o ar lá de dentro, porque somente o ar-condicionado você não está renovando o ar. Isso é super perigoso e não a norma não aceita. Você não pode ter um escritório sem renovação de ar. É o erro mais crucial. O pessoal sai colocando split em tudo quanto é sala. O split, como você disse, não renova o ar, ele só resfria o ar. Exato. Ele fica pegando aquele ar, resfriando e jogando ali. Mas quem está renovando o ar? Não tem. Então, o projeto, e o pior é que quando você vê os projetos de ar-condicionado, o pessoal assina que atendeu a norma, mas não está assinando a norma. Né? O cara não colocou uma taxa de renovação mínima que a gente pede, que é 15 metros cúbicos por hora por pessoa, dentro de qualquer ambiente. Você tem que ter essa renovação, porque é o que você falou. As pessoas saem ali daquele ambiente fechado, fica o dia inteiro numa sala de reunião. O nível de CO2 vai lá para cima, no meio da tarde tá todo mundo dormindo dentro da sala. Exato. Por quê? Porque o nível de CO2 está alto, o seu organismo começa a ter mais acesso ao CO2, você diminui o metabolismo, as pessoas vão dormir mesmo. E outra, influencia na umidade também do ar, né? Que você retira a umidade, enfim, faz muito mal e as pessoas, eu vejo que não levam em consideração isso. Isso é um detalhe bem importante. É verdade. Bom, vamos aproveitar aqui que você trouxe os equipamentos. Eu queria que você explicasse aqui um pouquinho para vocês que estão escutando apenas esse podcast e não estão assistindo, né, por vídeo. Eu vou tentar explicar aqui, narrando mais ou menos a aparência do equipamento para vocês entenderem. Mas é interessante o Marcos explicando aqui cada equipamento desse, vocês observarem o que ele está medindo, né? Campo eletromagnético, enfim. Aí eu vou deixar você explicar. Então, a gente tem esse primeiro equipamento aqui, Bruno, que parece um Globetrotters, né? Do Caçadores de Fantasma. Um equipamento que tem uma antena na ponta, né? E ele serve para quê? Para medir campos de micro-ondas. Que é muito comum hoje, de acordo com a questão da tecnologia toda que a gente tem dentro de casa, as pessoas trazerem os seus roteadores, colocar roteador dentro do quarto, locais de longa permanência. E o roteador do celular, ele acaba liberando um campo de micro-ondas que é muito alto.
Né? Para o seu celular funcionar, ele precisa mais ou menos de 4 microwatts. As antenas celulares chegam a liberar 4.500 microwatts no Brasil. Nossa. Então é muito comum as pessoas terem esse acesso. E isso já está mais do que provado que pode causar câncer nas pessoas. Né? Ou se você tem alguma probabilidade de ter um câncer, você está próximo a uma antena de celular a menos de 1 quilômetro, você aumenta em 10 vezes essa probabilidade. Né? Se você está a 5 quilômetros de distância, você aumenta em 5 vezes. Então, esse equipamento ele serve justamente para isso. Tanto é que quando a gente mede, liga esse equipamento aqui, liga o micro-ondas que a gente tem na cozinha, que todo mundo tem, o equipamento não consegue medir de tantas ondas de micro-ondas que são liberadas. Aquilo é extremamente prejudicial à saúde das pessoas. E o roteador também, que foi o que você explicou. O roteador. Então, se vocês querem ter um celular, não precisa ter o roteador no quarto ou na sala. Deixa ele numa área de circulação, onde ninguém vai ficar ali próximo, né? Um corredor, por exemplo. Porque quanto mais longe você estiver do roteador, que é a que está liberando o sinal, menos impacto você vai ter na saúde. Mas você está falando de internet ou de... O roteador do celular e de internet. O modem da internet é a mesma coisa. Então esse é um detalhe importante, porque eu vejo lá pelo escritório, que a gente também faz bastante residencial, e as pessoas estão criando, né, que tem a ver com o tema corporativo, as pessoas estão criando ambientes corporativos dentro de casa. Uhum. E o que as pessoas mais me pedem é ter um roteador, um em cada quarto agora, porque, meu filho faz a escola à distância, eu tenho que trabalhar híbrido, a minha esposa híbrido, então tem um roteador em cada quarto. Então isso é muito perigoso. Isso é pior. Tem alguns roteadores hoje mais modernos que você consegue regular esse nível de intensidade dele, né? Mas ele não é muito comum. Mas aí existe essa possibilidade. Mas a melhor forma é diminuir. Você não precisa ter o roteador do seu lado para ele funcionar, né? Sendo um roteador bom. Então é essa a questão. Então esse é um equipamento que a gente usa para medir a questão de cabear seria uma alternativa. Cabear é a melhor alternativa. Tá, né? ótimo. Quanto mais você fugir do Wi-Fi, melhor é. Então passar o cabinho de rede, vindo lá da sala lá e espeta seu computador no cabo de rede. Você já diminui bastante esse risco, né? Esse outro equipamento aqui ele é bem parecido, mas ele mede campos elétricos e campos magnéticos. Né? O que libera campo elétrico? Por exemplo, as instalações elétricas que você tem. Deixa eu só explicar para quem não tá vendo. Ele parece uma trena eletrônica, né? Parece uma trena eletrônica. Aí ele tem um visorzinho aqui que a gente muda aqui. A posição ele mede campo elétrico e campo magnético. Então quando eu encosto ele próximo a uma fiação ou uma tubulação, ele me fala quantos volts estão sendo liberados ali. Então, para que a gente faz isso? Isso aqui é muito comum, porque as pessoas... É muito comum você estar no seu quarto, você olha para o teto do seu quarto, você vê uma luz no centro do teto. E aí você está num apartamento. Se a luz está em cima do seu teto, ela está debaixo da cama do seu vizinho. E aí imagina que aquele seu vizinho tem um colchão de mola. Né? Um colchão de mola bacana, todo gostoso, só que é metal. E você tem corrente elétrica passando por debaixo do colchão de mola. Então você tem campo elétrico com metal. Isso acaba gerando uma gaiola de Faraday. Isso faz muito mal à saúde das pessoas. Né? Então as pessoas às vezes vão no cardiologista e falam, eu tô com arritmia cardíaca, mas ninguém da família tem. E aí quando você vai ver, é porque ele tá com problema de corrente elétrica em excesso debaixo da cama, dormindo 8 horas por dia naquele momento. Se puder mostrar o aparelho para as pessoas olharem. Isso. Então esse aqui é a chavinha que a gente tem aqui, a gente mede campo elétrico e campo magnético. Então todo equipamento elétrico ele vai liberar corrente elétrica e corrente magnética. O motor vai liberar corrente magnética. Né? Então você tem, hoje é muito comum as pessoas terem sistemas de painel fotovoltaico em casa. Então, o ideal é que você tenha os inversores do lado de fora, porque ali naquele local você tem muito campo magnético sendo liberado também. Né? Então é importante que a gente verifique isso. Esse daqui se também puder mostrar para quem não conseguiu observar, ó. Tem uma antena é o que a gente estava falando com o medidor de micro-ondas. Bem caça-fantasmas mesmo. É um caça-fantasmas. Tá? E aí você estava falando de campo elétrico, eu estava lembrando, porque eu fiz um quarto lá na mostra da Casa Saudável, do HBC, e uma das coisas que teve que se preocupar é de não deixar uma tomada próximo da cabeceira da cama, né? Porque isso queria até que você explicasse também, isso pode atrapalhar no sono, né? Pode atrapalhar, então é a questão, você tem que afastar o máximo possível a corrente elétrica do local onde você vai ter longa permanência. Então ali na cama é o local que você fica normalmente 8 horas por dia. Então por isso que a gente pede, você vai passar a fiação elétrica, não precisa passar por debaixo da cama, dá volta pelo outro lado. É muito comum, né, quando você viaja para fora, nos Estados Unidos não tem lâmpada no teto. As lâmpadas são todas arandelas em volta, né? Porque facilita a execução, né? Porque você põe essas arandelas depois e você já diminui essa possibilidade das pessoas terem contato com esse campo elétrico.
né? Então é uma forma de a gente minimizar isso também. E uma outra solução é talvez um sistema de automação que usa um cabinho de rede, Isso, né? a gente até tem o último capítulo do HBC, a questão de automação. Então o que a gente preconiza? Na hora que você está dormindo, você não precisa atender telefone celular. Então se você vai dormir, programa ele para desligar todas as suas tomadas, das 10 da noite às 6 da manhã. Você não precisa estar com o celular ligado nesse horário. Então imagina, você desligou todas as tomadas, você diminuiu todos esses campos elétricos que estão sendo gerados ali naquele ambiente. Eu acho que você se lembra lá da casa, a gente tinha um sistema de iluminação eficiente lá na casa. Porque o sistema de iluminação da Danfoss lá, ele não tem mais a corrente elétrica chegando na lâmpada. Você tem um fio que vai do quadro até um cabinho RJ45 que dá um sinal para a lâmpada para liberar o acendimento. Então você não tem o interruptor, você pode pôr a mão que você não toma choque. E aí então você diminui todo esse campo elétrico que estaria indo do interruptor até a lâmpada, né? Então isso são para quem, estratégias só interessantes. para vocês entenderem melhor, tinha o quadro lá na amostra, né? Me corrija se eu estiver enganado. Então um cabo de energia, né? O cabo de elétrica ali, ele chegava só até o quadro, tá? Do quadro para distribuir para todos os ambientes, né? O quarto, a sala, e aí vamos falar que isso serviria para um escritório, para sala de reunião, para onde fica o staff. Não vai mais o cabo de elétrica, vai aquele cabo que muita gente conhece pelo cabo azulzinho, que é o de internet, é aquele cabo. E aí só puxa 2 cabinhos, que ele tem um monte de cabo, nem sei quantos tem lá dentro. 8? Então puxa só 2, e aí isso diminui muito o campo eletromagnético, né? Então, e facilita toda essa questão de, esse interruptor que acendia aquela lâmpada, eu quero que ele acenda a lâmpada lá de fora. Você não precisa mexer em nada de instalação. Você vai simplesmente no quadro e muda a posição dele. E aí você passa a acender, aquele interruptor que acendia o corredor, passa a acender a garagem. Então isso cria uma facilidade muito grande, né, dentro do projeto elétrico também. É uma outra grande vantagem desse sistema. Né? Aí a gente tem outros equipamentos aqui. A gente tem esse daqui, é um equipamento laranjinha, que vocês estão vendo aqui. Esse é um medidor de radioatividade. Parece uma trena eletrônica também. Parece. O que libera a radioatividade dentro de casa? Normalmente o granito. Granitos escuros, granitos pretos, eles tendem a liberar muita radioatividade. Isso é prejudicial à saúde das pessoas também. Isso né? Tem um monte de gente que não sabe, né? Tem um granito em casa e ele tem radioatividade. Tá liberando radioatividade. Você não tem como fazer ele diminuir a radioatividade. Ele é a formação rochosa dele que vai fazer ele liberar a radioatividade. Né? Você quer ver um dos pontos que mais liberam radioatividade no mundo hoje é a estação do metrô de Londres. Né? Tem muito granito lá. Londres ou Paris, agora me confundi. Que eles têm uma quantidade muito grande e a intensidade de radioatividade lá é muito alta. Por causa do granito. Por causa do granito utilizado. Né? E o Brasil tem algumas formações rochosas que liberam bastante radioatividade. Então a gente sempre busca olhar qual que é o granito que está sendo utilizado. Então procura sempre especificar granitos que são mais claros, mármores, né, que eles tendem a não liberar radioatividade. Né? Lá na casa a gente não usou bancadas de granito, a gente usou os produtos lá da... agora fugiu. Na sinterizado? Cozinha, sinterizados. Um quartzo. Exato. Tá. Que a gente acabou usando lá para justamente não correr esse risco de ter um granito liberando radioatividade, né? Aí, esse outro equipamento aqui é um multi... Mas só uma curiosidade, essa radioatividade, ela pode ser nociva Sim, do granito. nociva, por exemplo. A gente limita aqui a 170 nanosievert por hora, até 170, ok, você até pontua na certificação. De 170 a 340 você não pontua, né? Porque você começa a ter um risco. Acima de 540 inviabiliza a certificação. Então, quer dizer, a gente chegou a medir casas aqui em São Paulo que tinham granito que liberavam mais de 600 microwatts de radioatividade, né? Então, a gente teve que liberar, né? Nanosievert, na verdade, a unidade. Que ele libera muita atividade. E aí você não tem como reduzir. Você tem que arrancar o granito e colocar um outro revestimento. Então, por exemplo, um escritório, talvez fazer... uma parede decorativa ali na entrada, na recepção, ok, mas se tiver um piso onde que o pessoal tá trabalhando ali em cima é perigoso. É sempre o risco. Tá. Então, é sempre você isolar o risco, né, das pessoas estarem em contato direto com esses materiais, né. Isso aqui já é um outro equipamento que é um multiuso, ele tem várias medições aqui. Aqui eu meço decibéis, que é o nível de ruído que eu tenho dentro dos ambientes. Eu meço luxímetro, né? Eu meço a luz, quanto que eu tenho de luz em cada ambiente. E o HBC recomenda que você tem que ter pelo menos 600 lux na estação de trabalho. Não, eu vou estar fazendo um projeto da cozinha. Ali as pessoas trabalham aquele trabalho mais minucioso, né? Mais detalhado, você tem que ter 1000 lux na cozinha para poder melhorar, porque senão as pessoas forçam demais a visão e acaba tendo problema no futuro. Então a gente acaba recomendando esses índices também. Então a gente mede por aqui também. A gente mede a umidade relativa do ar,
né, para ver o quanto que tem de umidade, tá? Para ver se não está muito úmido também o ambiente. Então a gente acaba medindo vários itens com esse aparelho também. Esse outro aparelho também ele é muito interessante, que ele mede a questão da qualidade do ar. Então aqui eu meço a quantidade de formaldeído que eu tenho no ambiente, a quantidade de compostos orgânicos voláteis, né? Muitos materiais liberam compostos orgânicos voláteis que são prejudiciais à saúde, né? Então muitas vezes madeira libera formaldeído, né? Então resinas fenólicas. Então ele mede a qualidade do ar. E mede particulado também, PM2, PM2,5 e PM10, que é a gramatura da poeira. Né? Então a gente acaba medindo tudo isso dentro do ambiente. Vou deixar até ele ligando ele parece aqui. uma trena também, eletrônico com visor grande, vamos dizer assim. Aí. E até você comentou do piso, eu lembro que, aí você me corrige de novo se eu estiver falando alguma besteira, eu lembro que teve um fornecedor que quis entrar na amostra lá com vocês, e ele, toda a procedência do nosso piso é sustentável, isso, aquilo, e aí vocês analisaram que tinha um componente, né? Na cola que ele usava para fabricar o piso, que era altamente tóxico. Que ia influenciar na saúde. Influenciar na qualidade do ar, né? Com o nível de composto orgânico volátil prejudicial à saúde. Então a gente analisa todas as questões. A gente proibiu vários materiais de entrarem lá. Queriam colocar impermeabilização à base de borracha líquida. É um outro material altamente tóxico, que a gente não permitiu. Então a gente começa a colocar... Então essa análise dos materiais é um dos fatores que o consultor ele vai aprender a escolher esses materiais, né? Que possam diminuir esses riscos dentro das edificações, tá? Esse daqui é um outro equipamento que a gente tem, que é um medidor de pH da água, né? Então esse daqui eu coleto uma água, por exemplo, essa daqui, eu coloco esse medidor aqui dentro. Isso parece uma canetinha ele vai medir. Eletrônica. Ele mede aqui quando eu ligo ele. Um termômetro. Como se fosse um termômetro. Só que ele é um pH-ômetro. E aí ele mede qual que é o pH da água que está saindo ali. Então ele é recomendado que ele esteja entre 7 e 9. Né? Como a gente fala, pH está acima de 9, o que eu faço? Aí você tem que tratar. pH está abaixo de 7. Preciso corrigir, igual você corrige o pH da piscina. Né? Quando você está fazendo tratamento. E às vezes é uma besteira. Eu lembro que vocês comentaram também durante o curso. O pH de toda a edificação está comprometido, porque tá... Às vezes é um filtro, né? Você comprar um filtro, você já resolve tudo isso. Né? Parece que é uma coisa que vai ter que quebrar tudo. Não, é instalar um filtro. Exato, é instalar um filtro. A gente fez a certificação da loja da Riachuelo, né? A gente vai falar de projetos corporativos dentro do Shopping Morumbi, né? Aqui em São Paulo. A loja da Riachuelo lá. E eles tinham um problema de pH na água. A água que o shopping fornecia para a loja era acima de 9, era 9,5. E aí eles instalaram um regulador de pH para poder diminuir esse pH para as pessoas que utilizam ali água. Porque você fala, mas eu não vou beber água da torneira, mas você vai escovar os dentes, né? Então você está sempre ali em contato. Vai tomar banho, a água acaba tendo contato com a água. Lavar o rosto. Então é importante que a gente analise essas condições todas. Este aqui é um outro equipamento, é um pouco mais simples, é uma canetinha que mede corrente elétrica. Então onde eu tenho corrente elétrica, que a gente não tem na hora, tá vendo? Ele mostra que eu tenho energia passando por aqui. Então, para que a gente usa essa canetinha? Justamente para procurar aquela fiação passando debaixo da cama. Porque quando você entra lá, você não vê mais a fiação, porque ela está embutida. Mas se essa fiação estiver lá, a canetinha vai dedurar. Aí a gente vai com o medidor de corrente elétrica e mede qual que é a intensidade daquele campo elétrico. Né? Aí num escritório, tiver a elétrica aqui passando, aí vocês vão medir para ver o quanto que está afetando. Vai medir também. A gente mede e a gente recomenda que seja no máximo 50 volts por metro. Só que a corrente elétrica ela é interessante. Quanto um pouquinho que você afasta dela, ela já cai exponencialmente. Então, como as bancadas, normalmente, de estações de trabalho, você tem 70 centímetros de um lado, 70 centímetros do outro, as pessoas estão mais afastadas da mesa, mesmo que você tenha aquela canaleta elétrica, ela não tende a ter uma corrente elétrica muito alta. E é super importante que todos os projetos atendam à norma brasileira de instalações elétricas. Se o cara não fizer o aterramento correto, ele vai ter problema de corrente elétrica, né? Então, se ele fizer tudo de acordo com a NBR 5410, não é para dar problema. O problema é que o pessoal não faz. Aí começa os puxadinhos, aquela tomada que era para atender 2 pontos, começa a atender um monte de coisa, sobrecarrega aquela tomada. então é esse que é o risco que a gente tem que estar olhando também. Tá. E aí, último, e aí, por último, a gente tem aqui uma bússola, né? Uma bússola convencional, que a gente usa para medir campo magnético natural. Né? Então é muito comum quando você tem uma estrutura metálica pesada na edificação, né, que aquela estrutura metálica ela pode gerar uma alteração do campo magnético natural da Terra. Isso também pode impactar a nossa saúde. Então a gente pode ter um pilar aqui que eu tenho muito ferro. Então eu meço lá
afasto ele 30 centímetros e vejo o quanto de variação que eu tenho aqui. Se ele variar até 30 graus, beleza, não tem nenhum problema. Agora, se ele variar mais do que 30 graus esse campo magnético, eu começo a ter problema. E aí a gente vai orientar para que o layout seja montado de forma a se afastar desse risco. Porque quanto mais você se afasta dele também, a intensidade cai bastante. Né? Então a gente usa isso também. Ou seja, então a gente não está falando só de uma construção metálica, uma construção de concreto armado, né? Que tem um vergalhão dentro que tem um vergalhão dentro também pode ser um problema. Aí pode ser um problema. Colchão de mola. É muito comum a gente pegar colchão de mola e você medir o campo magnético, a bússola fica doidinha dentro do colchão. Você põe de um lado e do outro do colchão, assim, ela varia 100 graus, 120 graus. Né? Porque você tem um aço ali que não é de boa qualidade que está gerando essa alteração no campo magnético também. Né? Tá. Aí é o que você falou, né? Acho que tem que analisar caso a caso. Por exemplo, se tem um escritório, a pessoa está sentada ali do lado do pilar, não quer dizer que ali está gerando um campo magnético ali que vai atrapalhar. Tem que medir porque acho que vai depender da composição do... Isso, às vezes você consegue fazer algum tipo de isolamento, né? Para poder reduzir esse campo magnético, isso é possível também. Né? Lá na loja da Riachuelo também, eles estavam no subsolo do shopping, eles tinham pilares gigantescos lá dentro da loja. Só que aí eles fizeram um revestimento de madeira em volta de todo o pilar que reduziu basicamente a zero esse campo magnético. Né? Escritórios corporativos que a gente está falando aqui, qual que é um outro grande risco também? CPD. Né? Você tem ali uma área que você tem uma concentração muito grande de equipamentos. Né? Então, o ideal é que as pessoas não fiquem muito próximas a essa área de CPD. Por quê? Porque as pessoas em contato ali vão ter um campo magnético mais alto, vão ter um campo elétrico mais alto. É comum você andar por CPD, né? Você tomar choque com energia estática. Então você tem que tomar cuidado com esses locais, procurar afastar as pessoas desses locais. Eu conheço, agora você está comentando, eu conheço 2 profissionais, colegas aí de trabalho, que eu nem sei se eles têm ainda esse escritório, mas eu lembro que um deles alugou um prédio lá no centro de São Paulo e tinha uma torre ali na cobertura de transmissão celular. Então... É muito perigoso. As torres de energia são perigosas. Né? A gente faz muito avaliação em campo para poder a pessoa comprar o terreno. Então o HBC acaba sendo chamado, pessoal, quero comprar esse terreno, eu tenho 2 opções aqui. A gente vai lá e chega a medir. Ali em Mogi, a gente veio fazer uns 3 condomínios lá em Mogi. O pessoal contratou, a gente falou, casado, vem medir aqui, porque eu tô vendo as antenas de transmissão de energia aqui. Será que isso não vai me afetar? E a gente chegava lá para medir o campo elétrico, era altíssimo. E não adianta, você não vai ficar o tempo todo dentro de casa. Você vai estar no quintal, você vai estar ali. Então, a gente recomenda, ó, se você pode, não compra esse terreno, compra um outro terreno. 300 metros de distância que já vai estar muito melhor do que esse terreno. Então, assim, né? A pessoa não precisa contratar um profissional só para fazer o projeto de edificação. Tem a gente faz processo análises antes, né? pontuais também, que a gente chama de wellness assessment. Então, é muito comum as empresas nos contratarem para fazer um diagnóstico de certificação ou de viabilidade de certificação para saber se o ambiente dele está saudável ou não. Então, a gente vai lá, mede todos esses parâmetros e fala, ó, você está com problema aqui na qualidade da água, você está com problema aqui no nível de ruído, e a gente dá como se fosse uma receita médica. Ó, você faz isso para tratar isso, você faz isso para tratar isso. Aí quando você voltar, a gente vai e faz a análise. Isso aconteceu com o Ronco do Bugio. Né? O Ronco do Bugio é um hotel que a gente tem aqui em Piedade. Né? Eles eram um hotel totalmente sustentável, né? Com uma pegada muito bacana de sustentabilidade também. E aí quando eles conheceram o conceito da saudabilidade, eles falaram, casado, é isso que o meu cliente busca. O meu hóspede vem para cá para descansar. Então eu quero fazer essa análise que para mim faz todo sentido se o ambiente é saudável ou não. Né? E aí a gente começou a fazer as análises. Do jeito que ele estava construído, ele já era para ser certificado nível B sem qualquer alteração. Mas aí o Majolo, que era o proprietário, falou, não, eu quero ser nível A. O que eu preciso fazer para ser nível A? Você precisa melhorar isso, isso, isso. Ele falou, me dá 3 meses, eu vou fazer esses ajustes, e aí vocês voltam aqui, a gente faz de novo as medições, e aí ele atingiu o nível A. Né? Por quê? Porque ele corrigiu algumas coisas que ele nem sabia que existiam. Né? Por exemplo, tubulação de PVC. Ele não sabia que aquilo fazia mal. E era uma coisa normal dentro do hotel. Né? Então a gente foi corrigindo algumas coisas. Ele tinha em todos os quartos roteador na cabeceira da cama. Falou, isso não pode estar aqui. Põe do outro lado do quarto, isso já vai melhorar muito a questão dos campos de micro-ondas que a gente está gerando aqui perto da cama. Né? Então foram esses detalhes que foram sendo ajustados. Já que você está mencionando um projeto aí que vocês fizeram a certificação, queria que você até mencionasse mais alguns, assim, tem alguns projetos corporativos, você falou da Casa Riachuelo. Isso, a Casa Riachuelo é uma loja, né, de varejo, a gente certificou a loja da Natura, aqui na Oscar Freire também, né, que foi certificada, a gente certificou a Midway, que é a financeira da Riachuelo, é um escritório de 4.000 metros quadrados, ali na Leão 13, né, onde é a sede da Riachuelo aqui em São Paulo, né, que foi muito legal, e o bacana desse projeto é que aí quando entrou a pandemia, todo mundo foi para casa.
Quando voltou a ocupar os escritórios, o único andar que era ocupado era esse andar que a gente certificou. Porque eles não certificaram um prédio inteiro, eles certificaram esse andar de 4.000 metros quadrados. Então ele passou a funcionar como um coworking saudável, então todas as pessoas que trabalhavam lá só usavam esse andar, né? A gente certificou todos os escritórios da rede Cal Coworking, que é uma rede de escritórios também aqui em São Paulo, né, de coworking, que até trabalhou junto, que foi a gente lá na Casa Saudável também, sim. fizeram a garagem, né? A gente certificou também o escritório da Informove em São Paulo, né? Porque eles tinham muito essa pegada também, né? De saudabilidade, de biofilia. Então a gente certificou o escritório deles também, né? Depois que eles passaram por alguns ajustes. Representa bastante assim do cenário corporativo, Sim. né? Um dos maiores escritórios corporativos aí. Um dos podcasts que a gente gravou também, a gente fez com o Atier Von Hatt. Formove é um outro baita escritório aí, né? Exato, é. Aí a gente fez um escritório dentro da Volkswagen também, um escritório menor, que era até um piloto para um projeto maior que eles vão fazer esse ano, né? Que era o Biofuel, que é uma área que trabalha só com combustíveis naturais, combustíveis sustentáveis. Então eles queriam fazer esse escritório dentro dessa saúde, da questão da saúde e do bem-estar também, né? Então a gente tem vários, a gente está certificando aqui o prédio da Vila Olímpia, que é o Auriemo, a Auriplaza, que é um escritório corporativo gigantesco, um prédio, tem um teatro dentro do escritório, do prédio, ele está sendo inaugurado agora no final do ano, né, que é da Auriemo, do Renato, é o prédio inteiro. São Mas aí vocês estão certificando o prédio, e aí outra coisa seria a certificação dos escritórios. Dos escritórios, exato. Né? Até ele, como incorporador, entender. Ele certifica o prédio para que o prédio entregue as condições de saudabilidade. Mas quem depois for lá e vai começar a montar os escritórios, ele pode certificar o escritório também. Porque quando ele vai certificar o escritório, ele vai comprar madeira, ele vai comprar tinta. Será que essa tinta que ele está usando é uma tinta que não vai fazer mal à saúde das pessoas? Né? A gente tem tintas saudáveis e tintas não saudáveis, né? E assim a gente vai escolhendo todos os materiais. Que isso era uma coisa que, agora voltando até que a gente iniciou falando que você começou com a sustentabilidade, né? É uma coisa que eu prestava muita atenção, porque às vezes certificava o prédio, mas a empresa que ia se instalar ali não tinha nada de sustentável, né? Exato. E então é legal porque você está explicando aí que dá para fazer as duas coisas, a edificação e depois o escritório. O escritório. Normalmente quem vai para um prédio desse já está buscando esse know-how, né? Então quando você fala, você tem a oportunidade de fazer o seu escritório saudável também, ele vai fazer. Né? Porque é isso que ele está buscando. Ele não foi para um prédio desse só por ser bonito. Não, ele está indo para um prédio desse porque ele quer saúde e bem-estar. Né? Então é importante que o escritório dele também siga as mesmas orientações. Além de um bem-estar ali dos funcionários, as pessoas vão se sentir mais motivadas. E isso provavelmente vai influenciar na operação, produtividade também, que talvez o foco não seja nem esse, mas vai ser um reflexo, né? Com certeza, né? As pessoas vão estar mais motivadas, vão acabar até produzindo mais pela empresa, né? É verdade, por aí mesmo. Mas legal. E a certificação, é só a certificação de ambiente de escritório? O que tipo de certificação tem o HBC? Então, o HBC certifica todo o ciclo da construção civil. Né? A gente certifica os materiais, né, que são saudáveis, ou seja, são materiais que são avaliados pelo HBC e que garantem que aquele produto não vai fazer mal à saúde das pessoas. Né? Então a gente trabalha isso, por exemplo, a parte do sistema de acústica da Ecofon. É um material que a gente recomenda ser utilizado. Para quê? Para você justamente controlar o nível de acústica dentro do ambiente. Na Casa Saudável, a gente usou esses materiais também. Que é o nosso patrocinador. Que é o nosso patrocinador aqui. Então a gente tem, por exemplo, impermeabilizantes com base na nanotecnologia, que não são mais à base de petróleo, não contaminam a água, não tem nenhum risco e não vence com o tempo. Então a Mosh 3000 tem vários produtos que são certificados dentro dessa linha de produto saudável. Né? Então a gente analisa tudo isso. Então, certifica produto, certifica o profissional, que é através desse curso que a gente falou no início do podcast. A gente certifica o empreendimento, né? E certifica a operação do empreendimento, a operação e manutenção. Né? Porque uma coisa é você entregar um empreendimento saudável. Mas e quem vai manter? Será que ele vai manter aquele empreendimento saudável? Faz todo então sentido. A gente faz uma avaliação anual para verificar se ele está mantendo esses parâmetros de saudabilidade. Né? Então a gente faz um monitoramento anual para poder ver, você está fugindo daqui, você precisa voltar a fazer isso e isso. Então a gente acaba trabalhando em todo o ciclo da construção. Aí vocês fazem um treinamento para a equipe de manutenção, A gente cria rotinas, né, procedimentos de manutenção que devem ser feitos. Por exemplo,
Não adianta nada, você escolheu a lâmpada LED, que era a que melhor te entregava aquele índice de iluminamento dentro do índice circadiano, só que quando queimou, o cara vai em qualquer lugar e troca a lâmpada por uma outra que não era aquela lá. Exato. Ele começa a ir perdendo desempenho ao longo do tempo. Quantos projetos de escritório eu já... Isso é o que mais me incomodava. A gente entregava a obra, e a equipe de manutenção escolhia uma lâmpada, às vezes até com temperatura de cor totalmente diferente, amarela, branca, virava um carnaval ali. É isso mesmo. Então a gente já faz essa avaliação durante a operação do imóvel também. Ah, que interessante. É bom que daí vocês pegam todo o processo, né? Exato. O ciclo inteiro. Interessante. Bom, Marcos, a verdade a gente tem muito assunto, mas o podcast tá chegando no final, o nosso tempo. Eu gosto muito desse tema. Eu queria te agradecer. Acho que a gente podia falar de muito mais coisas aqui. Até queria que depois você deixasse seu contato, se as pessoas quiserem te procurar, quem se interessou aí, quiser, né, fazer a certificação. E vocês que ficaram até o final, queria agradecer a todo mundo, espero que tenham gostado. Queria agradecer ao nosso patrocinador, a Ecofon by Saint-Gobain. E a gente chegou mais no final de um episódio aqui do podcast de Arquitetura Corporativa. Obrigado, Marcos. Obrigado, Bruno, pelo contato, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, né? O Bruno já é um especialista também no assunto, ele está meio modesto, mas ele conhece muito também do assunto, vocês perceberam, né? E para vocês conhecerem um pouco mais, entre no nosso Instagram, é hbcertificate.com, tem muita coisa legal, tem muitos cursos gratuitos para vocês irem conhecendo um pouquinho mais sobre o mercado, né? Como é o crescimento desse mercado, que é espantoso, né? Ele vem crescendo muito nos últimos anos, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? A gente tem o site do HBC, que é o hbcertificate.com também, tem muita coisa legal lá, tem muito vídeo, muito curso gratuito e os cursos de qualificação que a gente tem também para escritórios saudáveis, para casa saudável, né? Para escritórios corporativos, então a gente deu só um spoiler aqui, né? O assunto, aí vocês tratam de biofilia, um monte de assuntos dentro da certificação, né? Perfeito, é isso mesmo. Legal. Bom, obrigado a todos e até o próximo podcast.